Olá, bom dia, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos vocês, me conta. Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos Diogo, Marinava, Angélica, Weiner, Alves. Vamos entrando aqui na live, queridos amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma quarta-feira de amor, de alegria, muita paz, muita serenidade, muito perdão. Que seja uma quarta-feira, queridos, onde a gente vai se concentrar mais nas coisas do Senhor, vai buscar mais a Deus, vai entrar mais em oração, vai entregar tudo nas mãos do Senhor. E claro, né, queridos, nessa quarta-feira tão especial dessa semana, igualmente especial, vamos pensar mais em Jesus, né, queridos? Vamos hoje, claro, né, falar sobre o nascimento de Jesus, que a gente vê lá em Lucas capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 20, mas que a gente tenha também essa reflexão, nós, no nosso momento com o Senhor, na nossa quietude, naquele momento que a gente desliga tudo lá fora e fica só a gente quietinho com o Senhor, pensando nele, agradecendo e deixando esse dia tão especial, queridos, que a luz do nascimento de Jesus, que a luz de Jesus renove, queridos, nesse dia a sua esperança, a sua alegria, a sua paz, a sua vontade de viver, a sua vontade de sorrir novamente, não apenas com os lábios, mas também com o coração. Que você tenha muita fé nesse dia, porque o impossível já foi feito, queridos. Então, Deus já deu aquilo que para ele era mais valioso. O filho dele, entregou o filho dele por amor a cada um de nós. Então, o que não fará Deus por nós, né, queridos? Sendo que o mais importante, que ele mais amava, ele já entregou por amor a todos nós. Então, queridos, nós somos sim muito preciosos para Deus. E não há nada que Deus não possa fazer. Se conecte com ele, ore, entregue tudo nas mãos do Senhor, queridos. E vocês vão ver as maravilhas do amor de Deus. Busque primeiro o abençoador, queridos. Queira ter e desenvolver esse relacionamento com ele. Não estou falando que você vai buscar 2 dias, mas você vai persistir no seu relacionamento com ele. Você vai buscar, você vai orar, você vai declarar a palavra, você vai ouvir a palavra, você vai com todo o seu coração desejar ter um relacionamento com ele mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Até o ponto de você falar para ele: Senhor, o seu amor vale mais do que a vida. O seu amor é o que temos de mais precioso, Senhor. Não vá a nenhum outro lugar nunca, mas fique aqui comigo, porque a sua presença é o que me faz levantar da cama todos os dias, a sua presença é o que me faz sorrir, a sua presença é que me abastece de tudo que eu preciso para esse dia. Queridos, vamos então falar sobre Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20, o nascimento de Jesus. Vamos ver os pastores, os anjos. Vemos os anjos ontem falando com Maria. Hoje nós vamos ver os anjos falando com os pastores. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, entregamos esse dia tão especial, também essa noite tão especial, em suas mãos. Obrigada, Pai, por termos um momento, Pai, onde muitas, milhares, e por que não bilhares de pessoas param para um momento para pensar em Jesus. Que momento especial, Pai. Que honra é fazer parte de tudo isso. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada por dar Jesus por amor a cada um de nós. Nós nos alegramos pela fé que se renova nesse dia, Pai. Nós nos alegramos pela paz, pela alegria, pelo amor e pela luz de Jesus
brilhando dentro dos nossos corações. Que seja assim hoje e para todo sempre e também na eternidade, Pai. Obrigada por tudo. Nós entregamos esse dia em suas mãos e descansamos na certeza, Pai, de que o Senhor já cuidou desse dia tão precioso e importante. Nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor é nossa companhia constante. O Senhor nunca solta a nossa mão, o Senhor nunca nos deixa ou nos abandona. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor continue protegendo, blindando, guardando, abençoando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Agradecemos, Pai, pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Agradecemos pela sua muralha de fogo santo, Pai, que nos protege a cada respirar. Agradecemos pelos livramentos, agradecemos por aqueles livramentos que sabemos e a grande maioria que nós não sabemos, mas o Senhor estava lá nos segurando com a sua destra vitoriosa. Agradecemos pelo zelo especial que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. É tanto amor, Pai, e nós só sabemos retribuir com mais amor, com mais gratidão para aqueles que nos cercam, Pai. O amor que vem do Senhor faz que a gente transborde de amor na vida das outras pessoas. E que seja assim também, Pai, com perdão, com bondade, com misericórdia e compaixão. Não apenas na época do Natal, mas todo sempre, Pai. Que todos os dias, durante todo o ano, a gente tenha esses princípios dentro de nós, princípios que vêm do Senhor. Obrigada por esse momento tão especial, Pai. Obrigada por nos abençoar. Obrigada porque a sua palavra nos diz que tudo que nós tocarmos será abençoado. E nós cremos nessa palavra, recebemos ela na nossa vida e no nosso coração. Obrigada por esse dia especial. Mais uma vez agradecemos, Pai. E queremos te honrar com tudo que temos, com tudo que somos. Que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Obrigada pela sua doce e amorosa presença. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bom? Oi, Dridri, tudo bom, minha amiga? Que bom você aqui com a gente. Luciene, DG, Regiane, Fernando, Catiane, Marcos, Jonatas, Lua. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, queridos, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa fantástica, nessa estupenda, nessa maravilhosa quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. Queridos, amados, preciosos, não haverá outro dia, 24 de dezembro de 2025. Então, que a gente se alegre nesse dia único, nesse dia especial. E o Natal, né, queridos, traz muitas lembranças para todos nós. É realmente uma data marcante, né? É um dia muito marcante para todos nós. E que a gente agradeça pelas lembranças. De repente você tem muitas lembranças da sua infância, isso vem à tona, de repente isso traz uma tristeza para você, uma tristeza por uma época que já foi, uma época que você fala, poxa, tinha tanta gente, de repente muitos já não estão mais aqui entre nós. Mas se alegre o seu coração, queridos. Alegre, porque tudo na nossa vida é um ciclo. Então que a gente use essas lembranças para amar mais hoje, para agradecermos mais hoje, para expressarmos o nosso amor e a nossa gratidão pelas outras pessoas hoje, pelas pessoas que nos cercam hoje. Então, tudo é aprendizado pra gente, né, queridos? Então, de repente, você fala, poxa, o Natal era cheio de gente, tinha aquela pessoa, mas você pode falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado por todos aqueles que fizeram parte da minha vida, fizeram parte da minha história. Eu agradeço porque eles contribuíram para a pessoa que eu sou hoje. E o novo do Senhor sempre vem, queridos. Tudo na nossa vida, como eu estava falando agora há pouco, vem através de ciclos. Então,
ciclos se vão. Mas a gente precisa ter essa sabedoria do alto, sabedoria que vem do Senhor, de expressarmos a nossa gratidão, de agradecermos por tudo. É claro, vem lembrança, vem saudade, vem tristeza, a gente chora, sim, por alguma pessoa que já partiu, por algum momento, por alguma lembrança. Somos seres humanos, né, queridos? Porém, junto de tudo isso, dessas lembranças, que venha também uma gratidão, um amor, e a gente saiba avançar, agradecer pelo tempo que foi, pelo ciclo que se encerrou e pela novidade do Senhor, por tudo que o Senhor tem para a nossa vida, na certeza de que Ele cuidou de todas as pessoas, cuida de todas as pessoas e que a gente segue sempre com gratidão, com muito amor, com perdão, com a luz de Jesus brilhando dentro de nós, a cada dia, a cada fase, a cada estação. E hoje nós vamos ver nós vamos ver na Bíblia, em Lucas capítulo 2. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 20. Ontem nós vimos os anjos visitando a Maria. Ontem nós vimos a coragem de Maria, né? O sim mais importante da história, né, queridos? O sim de Maria. Hoje, e os anjos visitando ela e falando, né, que ela era uma agraciada do Senhor e que ela daria luz a Jesus. E hoje nós vamos ver os anjos, a visão dos pastores sobre o nascimento de Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Desculpa, queridos. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia o seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus, né, queridos? Nós já vimos essa semana que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E aqui no Novo Testamento nós estamos vendo o nascimento, a chegada, né, querido, da promessa, chegada de Jesus como Senhor, Salvador de todos nós. Jesus veio para nos salvar, nos resgatar. Aqueles que creem. Um dos versículos mais lindos que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, que a gente encontra lá em João 1. Aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus. E, queridos, nós temos muito aqui o que falar sobre essa passagem, né? Primeiro, ontem nós também vimos que Maria estava lá, na dela, preparando seu casamento para José, porque ela estava noiva de José. E, de repente, num dia aparentemente comum, os anjos do Senhor a visitaram e falaram que ela daria luz ao Salvador de toda a humanidade, a Jesus. E hoje nós vamos ver aqui na sequência, né? Estamos vendo aqui que os pastores estavam lá em dias aparentemente comuns também, em os seus pastos, cuidando dos seus rebanhos, estavam lá no sereno, até que, né? Sempre tem um até que. Estava acontecendo isso, assim, até que.
né, queridos? Até que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Então, eles estavam lá num dia fazendo algo rotineiro para eles, fazendo algo que eles faziam todos os dias ou praticamente todos os dias. E um anjo do Senhor visitou os pastores. Queridos, até que eleve a sua expectativa todos os dias de algo que queima no seu coração, que você quer muito. Porque até que, hoje estava assim, até que eu conheci aquela pessoa, até que o telefone tocou, até que eu conheci, eu aconteci, eu perdoei, eu amei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até que tal coisa aconteceu na minha vida. Então, queridos, de repente você está planejando, mas as melhores coisas, aquelas coisas que a gente recebe sempre de Deus, queridos, vêm em dias aparentemente comuns, em dias que a gente não está esperando nada, de repente acontece. E às vezes a gente planeja, não, vai ser tal dia, vai ser desse jeito, com essa pessoa, dessa forma. E aí chega nesse dia, desse jeito, com aquela pessoa, naquela forma, e sai completamente fora daquilo que a gente tinha planejado. Mas a gente se alegra por saber, queridos, que a gente sim deve continuar planejando, consagrando ao Senhor, e sabemos que os nossos planos serão bem-sucedidos, mas na certeza também de que a gente tem a nossa percepção, a nossa ideia sobre um determinado plano, achando que é o melhor. Não, eu vou fazer esse plano aqui, porque na minha cabeça, com as minhas ideias, é o melhor. Só que o Senhor, queridos, Ele sabe exatamente o que é o melhor. Então a gente consagra a Ele os nossos planos, só que o plano dele é sempre infinitamente melhor. Então sim, vai ser muito bem sucedido os nossos planos, porque vai ser da forma certa, da forma, no tempo de Deus. E vai ser, e pode ser a qualquer momento. Assim como os anjos estavam lá. Todos já sabiam do nascimento, da vinda do Messias. Todo o povo já ouvia falar. Todo o povo já sabia que em algum momento ele ia nascer, ele ia vir. Todos já sabiam disso. Os pastores estavam lá em suas rotinas, até que um anjo do Senhor, apareceu. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Aí veja o que aconteceu. E eles ficaram aterrorizados. Provavelmente nós, se víssemos os anjos também, né, queridos? Mas Deus sabe bem o que faz, né? E nós sabemos que eles estão com a gente, né? A Bíblia nos diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Deus dá ordem aos anjos dele para que guarde todos os nossos caminhos. Então, eles estão aqui, eles estão ao nosso redor, queridos. Alguns até conseguem ver. Eu não tenho esse dom, eu não vejo, pelo menos nunca vi, né, queridos? Mas eu acredito naqueles que dizem que viram. A gente vê na Bíblia que várias pessoas viram anjos, né? Então, por que não? Então, queridos, Deus sabe bem o que faz para quem mostrar, né, queridos? Então, a gente vê que maravilha. Os pastores estavam lá, de repente veio um anjo do Senhor, eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, queridos. Então, eles já sabiam qual seria o sinal. E foi o melhor anúncio, né? O maior anúncio da história. O anjo do Senhor avisando, contando sobre o nascimento de Jesus. E não ficou aí não, queridos. Vejam que na sequência, de repente, aqui está dizendo, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Que momento, que cena, né, queridos? Que maravilha a gente imaginar essa cena dos pastores lá nas suas rotinas e, de repente, não mais que de repente, isso tudo acontecendo bem diante dos olhos deles. Que honra, que grande alegria, né, queridos? E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos concedeu a conhecer.
e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram, os pastores ficaram admirados. Agora veja o próximo capítulo, que curioso, queridos. Os pastores saíram contando para todo mundo o que tinha acontecido. Agora veja Maria. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria, queridos, ao invés de sair contando tudo para todos, e às vezes ela até falar também, olha, nasceu de mim, hein? Veio aqui de mim, Jesus, Senhor, para te salvar, nasceu de mim, precisou de mim para ele nascer. Mas como Jesus, o Senhor, já conhecia o coração de Maria, já sabia que ela era humilde, que ela nunca faria algo assim, escolheu Maria, essa doce e humilde jovem, para dar a luz ao Senhor Jesus, porque ele já sabia da humildade dela. E ela continuou ali na quietude dela, apenas ouvindo, apenas guardando tudo isso que aconteceu e refletindo sobre elas em seu coração, com discrição, sem alarde, no momento dela, naquele momento precioso dela, de José e do bebezinho, do nosso Senhor Jesus, que estava ali com ela vendo tudo aquilo acontecer ao redor dela e outras muitas coisas que já tinham acontecido antes e acontecido depois também, e vão acontecer depois também. E ela estava ali refletindo sobre tudo isso e guardando em seu coração. Sabe, queridos, como é importante a gente guardar certas coisas no nosso coração, guardar certos momentos nossos de intimidade. De repente tem várias pessoas falando, olha lá, a vida daquela pessoa tá assim, tá assada, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá assim, papapá. Mas nós somos pontuais em contar apenas para as pessoas que cabem, né, ouvir. E também, se não quisermos falar, também não entendemos que não faz sentido falar, que a gente guarde, reflita sobre isso no coração. Deixa que os fatos falem, deixa que os outros falem, mas nós guardamos no nosso coração, refletimos sobre as coisas no nosso coração e deixamos que esse momento de quietude fale mais alto, que esse momento nosso de quietude, de reflexão, traga consciência ao momento que estamos vivendo. E com certeza Maria estava aqui na sua quietude, refletindo sobre tantas maravilhas do Senhor. E aí vemos o último versículo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Importante dizer aqui, queridos, para encerrar essa parte, que sempre antes de algo acontecer, o Senhor, ele vai falar, vai nos trazer para mais perto dele, ele vai revelar algo no nosso coração, algo que você fala, nossa, tive aqui uma percepção sobre isso, tive aqui algo sobre essa pessoa, O Senhor vai falar antes de algo acontecer. Ele vai mostrar, ele vai confirmar no coração, queridos. De repente você recebe uma palavra de alguém e você sabe que essa palavra vai para confirmar aquilo que o próprio Senhor já tinha antes falado para você, já tinha antes colocado no seu coração. Então, sempre antes de algo acontecer na sua vida, o Senhor vai avisar, queridos. E vamos lá para João, capítulo 1, como eu falei agora há pouco. Olha que maravilha, queridos. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, que nós, são parênteses, queridos, nós vimos ontem, né? Isabel e Zacarias já estavam na velhice. Isabel era estéril, e ainda assim, Deus, porque nada é impossível para Deus, Deus abençoou a vida de Isabel com algo que ela queria muito, que era um filho. E não apenas isso, porque Deus sempre faz infinitamente mais. Mas sim, João Batista era
o filho de Isabel, que anunciaria a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós estamos vendo no versículo, em João capítulo 1, versículo 6, nós estamos vendo o João sendo citado. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor Jesus. E que a cada respirar nosso, a gente honre e glorifique aquele que fez tudo por amor a cada um de nós. Aquele que se esvaziou dele mesmo para vir aqui à terra, queridos, para nos resgatar, para nos salvar, para passar por tudo e muito mais, né, queridos, de tudo aquilo que nós passamos. Jesus sabe exatamente tudo que nós estamos passando, queridos. Ele foi um homem, ele experimentou muitas dores, ele foi o homem mais rejeitado da história, quando ele esteve aqui como homem aqui na terra. Então, queridos, ele sabe exatamente o que nós passamos, e ele foi grandemente honrado pelo Pai. Nós também devemos agradecer a Jesus todos os dias por tudo que ele fez por nós, por todo esse amor que vai muito além da nossa capacidade de compreensão, mas a gente simplesmente escolhe crer. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós escolhemos crer em Jesus, queridos. Eu sei que de repente você pode estar ouvindo toda essa história e falar assim, é só uma história. Não, queridos, não é só uma história, é a história. E você pode decidir acreditar, crer e pedir para o próprio Deus testificar no seu coração que toda a maravilhosa história que ele criou, e ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, testifique no seu coração que essa história é verdadeira, é a história da humanidade, queridos, é a história de todas as coisas, como tudo começou, como tudo foi criado. A gente tem o início, o meio e o fim de todas as coisas, aqui mesmo na Bíblia, queridos. E a gente se alegra nas maravilhas do Senhor. Então hoje, nesse dia, queridos, que você tenha um momento de reflexão, um momento de pensar mais em Jesus, em tudo que ele fez por nós, vindo ao mundo como um bebê, e para nos ensinar tanto, 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 querido Jesus, o nosso grande mestre. Jesus, quando esteve aqui, a gente vê as escrituras, a gente fica maravilhado com a humanidade, com a humildade, com a bondade, com a misericórdia, com a compaixão, com o amor transbordante de Jesus, queridos, que incansavelmente seguia de noite, noite e dia, de noite, noite e dia, pregando, ensinando, amando, perdoando, falando do reino de Deus, falando do amor de Deus Pai. Seguia de noite, noite e dia, de noite, noite e dia. O quanto que nós aprendemos com ele sobre coisas que às vezes a gente fica ali no nosso dia a dia e pega birra, ranço, cisma, porque aquele isso, porque aquilo. E fica apegado a coisas tão pequenas que não vão acrescentar nada. Nada é nada. E outra, sempre jogando a culpa pro outro, ao invés de olhar para dentro de si próprio. E a gente fala, Senhor Jesus, que maravilha poder aprender com o Senhor a cada dia, porque nós vamos aprendendo a cada dia com o Senhor. E nós aprendemos tanto dessa humildade, dessa humanidade de Jesus, queridos, dessa compaixão. Jesus veio para unir, não para separar.
não para encaixotar cada um, não para rotular cada um. Ah, você é A, você é B, você é C, você é D. Então você vai com essa caixa, você vai nessa caixa, você vai nessa caixa, você vai nessa caixa. Não, mas para nos unir. Tudo que vem de Jesus é para união, queridos, é para o amor, a bondade, a compaixão, para o melhor de cada um de nós. Ele que é o autor da vida, que sabe exatamente quem nós somos. E ele sabe os princípios que nós devemos seguir para ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida cheia de saúde, uma saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Uma vida, queridos, onde a gente solta as coisas que não fazem mais sentido nenhum para a nossa vida, uma vida que a gente solta coisas, queridos, que não vão agregar nada, que só vão fazer mal para nós mesmos. E Jesus diz pra gente, queridos, ama, perdoa, deixa isso ir, deixa esse passado ir, olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Olha para o novo, olha para a novidade que eu tenho para você, olha para o que eu tenho de melhor para a sua vida, que está à frente, está adiante. Então que nesse dia, queridos, eu falei lá no início da live, eu vou falar agora, mas no final. Que o nascimento do nosso Senhor Jesus, que nesse dia de hoje, nessa noite, queridos, se quer você esteja com seus familiares, com pessoas, cercado de pessoas que você ama muito, quer você esteja sozinho, lembre-se que você nunca está sozinho, que Jesus está com você. Quer você esteja passando por um momento de dificuldade, quer você esteja passando por um momento de grande alegria, que a gente tire um pouquinho hoje o nosso eu isso, eu aquilo, mas coloque Jesus no centro de todas as coisas. Coloque Jesus para reinar absoluto no nosso coração, na nossa vida. Então tire um momento para refletir sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre todos os ensinamentos dele, sobre o quanto que a presença dele é preciosa para cada um de nós, sobre essa humildade de Jesus que nos diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E que o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus renove essa noite, esse dia, essa noite no seu coração. Toda paz, toda alegria, todo amor, tudo de bom, seus planos, seus sonhos, sua vontade de fazer mais por Jesus. De repente você está aí triste, abatido, mas você fala: eu vou me alegrar, porque alegria é um princípio do Senhor. Alegrai-vos, 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 eu vou me alegrar, porque eu sei que Jesus tem um plano perfeito para a minha vida e Ele está bem aqui comigo. Está comigo, nunca solta minha mão, nunca me deixa, me abandona. E a gente agradece a Jesus pela companhia constante dele. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que essa seja uma noite muito especial para todos vocês, para todos nós. Como eu comentei ontem na live, amanhã, excepcionalmente, não faremos a nossa live. Queridos, eu vou dormir na casa do meu irmão, com meus sobrinhos me pediram para dormir lá. E eu vou estar lá com eles amanhã, hoje e amanhã. E nós nos vemos aqui, queridos, na sexta-feira, dia 26 de dezembro, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Reflitam sobre o Senhor hoje, reflitam sobre o Senhor amanhã. Tirem o tempo para agradecer. E que hoje seja uma noite de alegria, de paz, de renovação, de esperança dentro do seu coração. E também no coração de todos os seus familiares, de toda a sua família. Tá bom, queridos? Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, obrigada a todos. E que Jesus seja o rei dessa noite, o rei desse dia de hoje e de amanhã também. E de todos os dias da nossa vida. Que ele brilhe, 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 brilhe intensamente dentro de cada um de nós. Muito obrigada a todos, queridos. Joelma, obrigada, minha querida. Deus te abençoe também. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Dri, obrigada, minha amiga, para você e para toda a sua família também. Laura, Jonas, Rosângela, amém. Angélica, obrigada, minha amiga. Welly, amém. Angélica, amém, amém, amém. Recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Ana, obrigada, minha querida. Écio, Duda, Ana, Veiga, Paulo,
Henrique, Silene, Marinete, Tatiana, Ana, Marcela, Rosenilda, Alexandre, Tina, Camila, Andréa, Marcinha, Francisca, Amém, Marcela, Freitas, DG, Regiane, Marcos, Catiane, Lua, Jonatas, Éder. Um beijo para São João da Canabrava, no Piauí. Silmara. Diogo, todos vocês que estiveram aqui, queridos, um beijo no coração e nos vemos na sexta-feira. Em nome de Jesus.